Olá, amigo internauta, que bom que você chegou mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso podcast. Eu me chamo Júnior Freitas, você já me conhece, já viu aqui meu rosto algumas vezes, porém, claro que cada semana a gente se esforça para trazer, sabe o quê? Um convidado ou convidada de alto nível, e hoje não é diferente. A gente está recebendo agora no nosso podcast ela que é advogada, a doutora Ivelise Fonseca de Mateu. Eu até falei aqui agora há pouco e reitero que eu dei uma ensaiada para não errar o nome. Então, mestre fez mestrado e doutorado pela PUC, agora sim, deu uma gaguejada, mas peguei o fio da meada de novo. A advogada tem o seu escritório, é professora universitária no NASP. Só pelo fato de ser professora, você já sabe que ela tem a paciência de Jó, você entende isso. Quem já fez faculdade, quem já cuidou de alunos de faculdade sabe como é. E eu quero agora, então, pedir aí pro editor colocar aquela salva de palmas. Coloca aí aquela salva de palmas. Ela está conosco, doutora Ivelise Fonseca, muito bom te receber aqui no nosso podcast. Tudo bem? Tudo, Júnior, o prazer é imensamente meu, eu agradeço para quem para no bem que eu considero mais valioso hoje, que é o seu tempo, para ouvir um pouco conosco sobre o tema que vamos conversar. E agradeço ao pastor Jimmy, que é o responsável por esse convite, que fez esse interface. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui dos bastidores, né? Porque aqui a gente é sincero com você. É a segunda vez que a gente está gravando, o microfone fala. Tá tudo bem. Falhou na primeira. Aí eu falei, vamos de novo agora, que agora Enquanto vai dar... houver vida em nós, façamos, Júnior. Estamos aqui. Agora vai dar certo, mas agora tá tudo certinho. Que bom. Os equipamentos estão funcionando, entendeu? Se não tiver, ai meu Deus do céu, que vergonha. Tudo bem. Doutora Ivelise, você atua como professora também no NASP, o NASP Engenheiro Coelho ou o NASP Hortolândia? O NASP Engenheiro Coelho, para o curso de Direito, isso mesmo. E eu advogo, tenho meu escritório próprio com uma equipe na área civil, que cuida da área de contratos, família e sucessões, que tem a ver com inventário, planejamento sucessório, testamento, que é bem importante. A área de consumidor também nós fazemos. E, além disso, tenho outras atuações. Tenho livros escritos, faço palestras. É um imenso prazer. Estive aí, até o final do ano, estou com o Ministério da Mulher da Igreja do NASP, auxiliando como líder. E sou mãe, que é o papel principal. Quantas horas tem o seu dia, assim, mais ou menos? As 24 as que o Senhor nos 46, concedeu. 48, mais ou menos. As 24 são suficientes, mas eu até disse para você na primeira parte. Sim. O mais importante é que eu cuido de mim para conseguir administrar tudo isso. Perfeito. É autorresponsabilidade, sabe? Perfeito, não, tem que ser assim. Gente, na outra gravação, na outra tentativa que a gente fez, a gente falou sobre isso, né? Como é que consegue conciliar esse negócio? Professora, advogada, não sei. Vamos lá, explica pra gente, porque como é que você consegue? É professora em que horas? Ou melhor, é professora em qual horário? Você é mãe? Sou mãe da Sara, que tem Sarinha, 6 anos. E 6 aninhos? Mas e ela foi na agenda você? Brincar de boneca. E ai de mim se não compro. Não, imagina aquele dia que você foi pro escritório, depois você deu a aula, chegou em casa, a Sarinha quer brincar com você. E ela é a prioridade. Tira energia da onde pra isso? Não, o Senhor é quem dá. Desde quando ela nasceu, a minha vida e do meu esposo foi planejada em prol da Sara. Então, qual o nome do seu esposo? Douglas de Mateu. Também é advogado? Não, ele é feliz. Eu brinco assim. Ele é da área, na verdade, de marketing, é concursado da FATEC e possui uma empresa de treinamento na área de inteligência emocional, para a área de vendas, para as empresas. Legal. Porque dizem que médico só casa com médico e advogado, não advogado só casa com advogado. Não. Quebrou esse mito aqui, não, gente. Não é verdade. Então, Douglas pronto, é paciente, Douglas, amoroso. você é feliz, Douglas. Você Ele é feliz. feliz. Perfeito, ó. E aí dele se falar que não, é feliz, casado comigo. Douglas, na próxima vez você tem que vir aqui no podcast. Você tem que falar aqui. Tem que fazer uma declaração aqui, né? Sim, é verdade. Mas agora, lá no NASP, você é professora de qual matéria mesmo? Da matéria de Direito de Família e Sucessões, Júnior. Ah, legal. O direito possui vários ramos, como o direito tributário, que trabalha com os tributos, a questão criminal, o pessoal é apaixonado pelo direito penal, o direito civil, e nós temos dentro do direito civil o ramo chamado Direito de Família e Sucessões, que é a disciplina que eu ministro há quase 20 anos,
que trata da importância da família, que trata exatamente, eu ensino na faculdade sobre a questão do casamento, os princípios do casamento, como constituir família, os tipos de família na perspectiva da legislação brasileira, a questão do planejamento patrimonial da família, o poder familiar em relação aos filhos, é nessa área. Professora, você tem um papel, uma caneta aí? Não, não tem, né? Não, eu tenho. Era para ter colocado. Não, tranquilo. Era só para você anotar a receita de como é que você consegue trabalhar aos 15 anos e depois de 20 anos de experiência ter... Dos 15 aos 20 você é legal, mas eu tenho 44. Gente, que e isso? Esse é o presente de Deus. Não, para você que está acompanhando no rádio agora, faz o seguinte, vai lá no canal da Associação Paulista Central para você ver Venha a nossa professora, ver, entendeu? Por favor. Aí vai ter que passar a receita do creme, da alimentação. Nossa, Deus mantém, sem qualquer, eu digo, extremismo sendo... Eu tô falando isso porque o que acontece? A gente que é locutor, a gente passa por isso. Sim. Uma vez eu fui receber uma visita, uma criancinha chegou lá no estúdio. Sabe quando as crianças, geralmente, elas gostam muito, né? Valorizam muito, né? Sim. É o tio Júnior. Olha, Lembro que quando ela chegou no estúdio, que ela entrou, ela olhou pra mim e disse assim, mãe, é isso que é o tio Júnior? Ai, não acredito, Júnior. Não, eu passei por isso, eu quero essa receita. Sim, as crianças são muito espontâneas, não é? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que nos bastidores a gente estava conversando, porque quando a gente fala de liberdade religiosa, que é o tema geral aqui do nosso podcast, o que a gente imagina? A gente imagina numa esfera pública, a gente imagina numa esfera de um setor privado, ou de uma organização privada, instituição, mas no âmbito familiar, dentro de casa, no âmbito família, pai, mãe, os filhos, enfim, como é que a gente pode englobar o tema liberdade religiosa dentro da família? Como é que funciona isso? Tem lei para isso? Tem. Olha que interessante, Júnior. Aqueles que são praticantes de alguma religião muitas vezes entendem que a sua religião se restringe àquelas atitudes ou práticas solenes, mais formais, dentro das instituições religiosas, dos templos, das igrejas. Todavia, eu vou compartilhar aqui uma informação interessante que eu trouxe e que está na Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? A Constituição Federal é vista como a Bíblia do direito, é a lei maior, é assim que eu ensino os alunos. Então, todas as legislações do nosso país devem estar de acordo com a Constituição Federal. Logo, na própria Constituição, nós temos o capítulo 7, que tem o seguinte título. É como se fosse um livro, tá, gente? E esse capítulo tem como título da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Eu brinco que quando eu uso a Constituição em sala de aula é como se eu estivesse lendo quase que a Bíblia, porque a Constituição reflete os valores brasileiros, muitos princípios que pautam aí as nossas formas de conduta. E no artigo 226 da Constituição, diz assim para nós que a família, está escrito dessa maneira, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, qual que é a base da sociedade, na verdade? Qual que é a base aí do nosso país? Hoje, pela legislação, ainda hoje é vista a família como a principal base. A família é o primeiro sistema de controle da sociedade, Júnior. É o primeiro lugar e o principal que o indivíduo desenvolve sua liberdade de consciência. É na família que cada um aprende exatamente o que é importante ou não. Então, eu queria colocar aqui duas telas, se as pessoas conseguissem imaginar de maneira invisível. A primeira é que a família é vista como a base da sociedade. A mesma Constituição, a mesma lei diz que a liberdade religiosa é um direito fundamental, que é a sua pergunta. Então, o que liberdade religiosa tem a ver com a família? Na realidade, onde é que se molda a consciência da família ou das pessoas? É na família. Se você parar para pensar, Júnior, em cada uma das nossas famílias, existem valores e regras que são exteriorizados naquele núcleo de convivência por conta dos meus valores religiosos. A família é o espelhamento da cultura religiosa que nós temos. Então, dentro da família, nós temos exatamente de forma desinteressada, supostamente, essa é a regra geral. É claro que nós temos notícias tristes de pais que não reagem dessa forma, mas é dentro de uma normalidade que os pais querem que os seus filhos tenham o melhor para si, de maneira desinteressada. E como é que esses pais educam os filhos? Já que a família é a base da sociedade,
Os pais é que decidem, Júnior, a religião que esses filhos terão enquanto menores. Os pais é que espelham e exteriorizam e refletem e repetem os valores religiosos que eles tiveram. Então é muito comum você ver, porque a minha avó acreditava em tal coisa, aí a minha mãe fez. Então, filha, porque a vovó falava isso, é importante você saber que está na Bíblia escrito, ou naquele livro sagrado que a pessoa assim segue. E isso serve, é interessante, né? Eu vou contar um hábito aqui, tá, gente? Sim. É uma coisa pequenininha, assim, de hábito, né? Mas, por exemplo, não pode entrar com a sandália que veio da rua dentro de casa. Sim. O apartamento onde eu moro não é armário, mas é como se fosse onde você coloca ali a sandália, Sim. os sapatos. Eu tenho a sandália que eu vou pra rua e a que eu Isso. uso dentro de casa. Olha o hábito. Olha aquela coisa ali que veio da minha avó, minha querida avó, Sim. que já faleceu, Sim. minha mãe, e hoje tô falando de um hábito comum. Um hábito assim, que eu posso até classificar como bobinho. Não, mas é um Não, costume importante. É um costume que eu peguei da minha mãe. Dentro Então, da sua família. exatamente. Então, cada família Exatamente. tem seu conjunto de conceitos, princípios e valores. E a sociedade brasileira valoriza tanto isso que considera a família a base da sociedade. Logo, Júnior, quando você fala assim, é um costume bobinho, está inadequado. Por que eu digo isso? Porque na sua família isso é muito importante. É verdade. Pode não ser importante na minha, porque na minha família tem valores diferentes dos seus. Vamos dar um exemplo, posso? Sim. Imagine que na sua família, os seus pais estabeleçam para você, na época que você é jovem, ou era, não sei qual a sua idade, que o horário de chegar 31, em casa... Você falou sua idade, eu vou falar. 31 anos. Muito obrigada pela irmandade. Que o horário de chegar em casa é até as 10 horas da noite. Depois desse horário, se você desrespeitar essa regra, você vai ter uma punição. Já na minha casa, o importante não é a hora que chega. O importante é estudar. Você vai chegar meia-noite, dormir fora de casa, sendo adolescente, tá tudo bem. A pergunta é, Júnior, qual família está errada? Nenhuma das duas. Cada uma dessas famílias tem seu conjunto principiológicos, de valores e de costumes importantes. Por isso que a família é o primeiro sistema de controle da sociedade, Perfeito. que dita normas de Não comportamentos tinha pensado sociais. assim, Então é dessa muito forma. comum quem tem a prática religiosa transferir, e aí nós vamos avançar um pouco, como diz a professora, na verdade, Gandra, filha do Dr. Ives Gandra, transferir para a sociedade como um todo, ou para o poder público, a responsabilidade em relação à liberdade religiosa. Lembrando que é na família que primeiro o indivíduo começa a ser educado em todos os sentidos. Então, será que dentro da sua família, da minha família, nós temos educado as crianças de modo adequado no aspecto não só pedagógico, não no aspecto só moral, mas também religioso? É na família que nós temos aí a liberdade exercida para desenvolvermos, por conta da democracia, a escolha da religião. É na família que se ensina a questão do respeito. É na família que se ensina se é possível violência ou não. Então, a família sendo a base da sociedade, é nela que eu exerço a liberdade religiosa. Interessante esse ponto de vista, porque o que você trouxe aqui é porque, às vezes, quando a gente fala família, o respeito, a gente pensa assim, nossa, esse é um assunto religioso. Mas é impressionante, você trouxe aí a comprovação, está na nossa Constituição. E mais, tá na Júnior, lei. você É tem muito noção legal que isso. muitas vezes, quando as pessoas se casam e elas possuem filhos, ou constituem família através da união estável, que é uma outra maneira, mas falando no aspecto aqui institucional, fazendo um corte metodológico, tá bom? Quando a pessoa constitui família, só para esclarecer, diz a legislação no Código Civil que regulamenta a família, que cabem aos pais decidirem sobre sustento, guarda e educação desses filhos. Isso se chama poder familiar. Então, quantas vezes a Sara, com 6 anos, vem e diz assim, você gosta de mandar em mim, mamãe? Eu falo, não é que eu só gosto. Não, com 6 anos ela tá falando assim. Tá, a menina tá treinada. A mãe, na escola vai ter o dia aqui das profissões, que vai acontecer ainda essa semana, e ela disse que vai vestida de advogada. Não, isso que eu ia dizer, eu acho que vai ser ia advogada. ser médica, mas mudou. Agora, Tem 6? filha, você tem certeza? Ali a gente tem o avental, já tem estetoscópio, que um ano foi médica. Não, eu quero ser advogada. É isso que eu tava pensando. Eu
falei, o que os advogados fazem? Advogam, brigam pelos direitos das pessoas. Eu falei, tá sabendo. Gente, então já tá treinada, Sara, 6 anos. Nossa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a lei estabelece que aqueles que são pais ou têm responsabilidade legal em relação aos menores podem ser tutores. Se uma criança perdeu um pai, uma mãe, são os avós ou um tio que cria essa criança, eles detêm o poder que a legislação reconhece de decidirem sobre sustento, educação e guarda. Então é o pai ou a mãe ou o responsável legal, o representante, que decide que escola que vai estudar. E educação não tem a ver só com a questão da educação no sentido pedagógico ou de crescimento científico. Também engloba, diz a lei, a educação religiosa. Então, cabem aos pais decidir qual vai ser a educação religiosa passada a esses filhos. Logo, os pais é que decidem a questão da educação alimentar, qual tipo de alimentação essa criança vai ter, os pais que decidem o tipo de vestuário, se essa criança vai vestir, sendo menina, calça, saia, shorts, pertence aos pais essa decisão. Eu me recordo de ter conhecido alguns vizinhos, Júnior, que por uma questão de prática familiar e também cultural de outro país, sem dizer o nome, eles entendem que quando a criança nasce sendo bebê, e eu tinha minha bebê, eles só dão banho na criança com água de coco. Você vai dizer, não acredito? Com água de coco? Com água de coco, que gasto é esse? Eita. É que existe uma crença nesse sentido, que isso é mais saudável para a criança do que a própria água normal, e eles só dão água de coco para a criança, para bebê também. Então, esses meus vizinhos que faziam isso, você vai dizer, nossa, mas que errado. É um valor que eles têm. E a família, lembrando, é a base da sociedade. Foi isso que eles aprenderam em famílias. E a família é exatamente o núcleo social que transfere para gerações futuras os nossos valores. A consciência. Onde é que se desenvolve a liberdade de consciência? Na família. E o direito sobre a liberdade religiosa se dá através da consciência. Então, veja, Júnior, se a questão da liberdade religiosa está como um dos direitos fundamentais da humanidade para todas as gentes, e gentes no plural está correto, sim. No aspecto de outros povos, se o pano de fundo da liberdade religiosa é a liberdade de consciência, qual é o local que a liberdade de consciência é desenvolvido? Qual é o cerne? É na família. Então, nós aprendemos com os nossos pais. Logo, é na família que se aprende a questão do respeito. A família é a depositária da herança cultural hoje brasileira. A família é a depositária da herança religiosa e que transmite para as futuras gerações exatamente todo esse patrimônio comum que nós temos na humanidade. Então, se as pessoas estão hoje mais religiosas, isso decorre do espelhamento da família. Se as pessoas não estão tão religiosas ou não respeitam a liberdade religiosa, isso vem porque o respeito não é exercido na família. E nós pensamos que isso tem a ver, muitas vezes, a liberdade religiosa se restringe tão somente com a questão da guarda de um dia, ou ainda com uma disciplina religiosa da escola, ou com a questão alimentar. É muito maior. A ideia exatamente desse direito fundamental a ser exercido inicia-se na família, porque a família é quem que tem a religião que vai sobreviver de modo melhor. Então, é na família que você pode perceber que o brasileiro muda muito de religião. Por quê? Verdade. Porque começa, muitas vezes, na infância, porque a igreja que o pai ou o avô ali frequentava era católica, depois cresce essa criança, esse adolescente, e aí percebeu que os pais se tornaram cristãos e vão para uma religião mais evangélica. E aí, quando ele chega na idade mais jovem, ele quer conhecer uma questão de força e de ser agnóstico, depois ele volta para aquilo que ele conheceu. Perceba, a família, é na família, neste primeiro sistema de controle, que é um dos mais importantes, se não for o mais importante, que se gera a consciência e o respeito em relação à liberdade religiosa. Agora vamos aprofundar um negócio aqui num outro caminho, que assim, na verdade, a gente não estava no roteiro, claro, né? Estamos aqui. Se você disser assim, Júnior, vocês fazem um podcast desse e não tem roteiro, claro que tem, mas às vezes o assunto vai surgindo dúvidas aqui que a gente vai mudando a coisa. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que o meu pai disse eu te amo, eu lembro que já foi numa certa idade, né? Eu já era adolescente. Sim. E aí eu lembro que ele falava, né, pra minha mãe, e a minha mãe teve uma conversa comigo. O meu avô, ele não foi essa pessoa, sabe, muito
de Ele era mais austero, não era tão afetuoso. Não era, mas nem um pouco afetuoso. Eu conheço meu avô, o único elogio que ele fez não foi nem para mim. Foi para outras pessoas que ele elogiou e essas pessoas falaram para mim. Sim, o repasse do elogio, não tinha validação. Não tinha. Então, olha só que interessante. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente ou não aprende, ou aprende certas coisas que muitas vezes não cabe na sociedade que a gente está vivendo hoje. Sim. Entende? Sim. Então, antigamente a gente tinha uma forma de tratamento cultural, hoje em dia a gente tem uma outra forma, o conhecimento evolui. O que eu quero perguntar é o seguinte, como é que a gente pode quebrar um ciclo? Porque imagina só, imagina que, digamos assim, o meu pai não tinha costume de fazer isso, então eu também não vou fazer. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Como é que certos ciclos que necessitam ser quebrados no âmbito familiar para gerar mais respeito, para gerar mais empatia? Como é que a gente consegue fazer um negócio desse? Que é muito complicado, você entende? Sim, e você trouxe, na realidade, eu entendo que é a mesma toada para questões de políticas públicas, para questões mais complexas sociais. A pergunta é como é que a gente pode fazer isso? Tem uma resposta genérica que talvez quem esteja nos acompanhando diga assim, não é suficiente. Mas é a base. Se a família é a base da sociedade, tem que haver palco para diálogo. Tem que haver comunicação. E mais do que isso, a doutora Ângela Gandra Martins, filha do doutor Ives Gandra, que é professora de filosofia jurídica, ela diz assim, tem que haver respeito. Que muitas vezes nós queremos respeito para a nossa liberdade religiosa, mas não há respeito dentro da família. E o que não se impõe é fé, mas respeito se impõe. Não importa se eu tenho sangue familiar da minha irmã ou da minha mãe, se dentro da minha família não houver respeito, existirão consequências jurídicas por falta do respeito. Exatamente. Então, nós entramos na esfera do que a legislação protege. A legislação impõe o respeito e não a fé. A legislação impõe o respeito e não o amor. Ninguém é obrigado a amar. Por exemplo, eu nunca me esqueço de um caso que eu atendi, Júnior, eu fiz aí o acompanhamento de uma ação de alimentos que a mãe me contratou, porque esse pai foi embora de casa, constituiu uma nova família. Então, eu acompanhei o desenvolvimento dessa menina que se tornou uma adolescente. E quando ela tinha 15 anos, ela juntou o dinheirinho dela e veio contratar uma advogada. E a mãe deixou. E esse é um dos casos que sempre quando eu conto eu me emociono. Por quê? Essa menina veio ao meu escritório acompanhada da mãe. E a mãe depois foi fazer direito, movida também por uma questão de justiça. Ela foi fazer direito, movida por uma questão de justiça, pelo que aconteceu no casamento dela e tal. Mas a menina veio me contratar, Júnior, e juntou o dinheirinho e queria que eu recebesse o valor da consulta na época. Eu falei pra mãe, fulana, não precisa me pagar, vocês já são minha cliente. Não, Ive, deixa que pra ela é importante. Porque ela queria que eu encontrasse algum espaço na legislação que obrigasse o pai dela a vir visitá-la e a vê-la. Porque depois que ele se divorciou da mãe, ele não vinha, na verdade, visitá-la. Ele marcava com a menina, dizia que vinha buscá-la no domingo. Ela se arrumava toda, esperando o pai vir, mas o pai não vinha. Depois que ele teve novos filhos, nova família, ele acabou por abandonar essa menina adolescente. Aí você vai dizer, mas abandono afetivo gera indenização. Gera indenização, mas a lei não tem como obrigar esse pai a visitar essa menina. E foi muito duro pra mim, porque ao olhar pros olhos dessa menina, eu disse isso, que voltando aqui na sua questão, é quebrar o ciclo. Como é que você fala? Essa é a realidade. Eu disse pra ela, menina, você logo mais será adulta, siga sua vida com saúde, busque cuidar de você. E aí a gente teve uma outra conversa. Mas é pra dizer assim, a lei não impõe, na verdade, o amor. A lei não impõe a fé, mas a lei impõe o respeito. Então deve haver na família respeito. No exemplo que você me trouxe, se o seu avô era assim, e você toma consciência e busca ajuda e percebe que esse é um comportamento que acaba sendo, na verdade, uma repetição de padrão, com certeza alguém na família pode sofrer com essa repetição de padrão. Então deve haver respeito e um diálogo inclusivo, acolhedor. Porque senão, essa atitude pode gerar depois prejuízo na integridade psíquica de quem convive com você, na integridade emocional, nas escolhas que se faz. E olha, você nem me perguntou, mas eu vou dar aqui um spoiler, se quiser depois a gente pode conversar sobre isso num outro dia. Mas se a família é a base da sociedade e eu tenho liberdade religiosa, na verdade,
eu tenho aí liberdade religiosa para decidir o que eu vou fazer, porque tem a ver com a minha consciência, o que eu vi meu avô fazer, o que eu vi o meu pai fazer, vai espelhar no tipo suposto de Deus que eu vou conhecer, pelo que assim me mostraram na família. Logo hoje, o que os nossos filhos enxergam de Deus passa muito ou começa por mim. Começa por mim. Tanto que quando a gente vai ter que encerrar agora o episódio, vou até pedir pra gente continuar no próximo, mas eu quero continuar desse ponto, por quê? Sabe quando a gente tava lá, eu lembro quando eu tava aprendendo lá português, né? Havia uma preocupação da minha mãe, que ela estava preocupada se eu de fato ia ter gosto pela leitura ou não. E aí ela diz assim, olha, papai do céu não gosta de gente assim, papai do céu. Aí eu disse, nossa, gente, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Lá quando a gente, olha, papai do céu não gosta de quem não come toda a comida do pratinho. Aí tudo papai do céu não gosta. Sim. Isso fica na nossa cabeça. Não, e muitas vezes pode parecer e é uma coisa tão inocente. Não é simples. Por parte da mãe, achar que não tem problema nenhum, tal, mas fica na cabeça da gente, e a gente começa a criar aquele Deus que não gosta de ninguém, que castiga... Ditador. Oh. Isso. E será que Deus impõe a fé? Ele não impõe, né? Muito boa. Será que Deus impõe a fé? É interessante. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Gente, você que está acompanhando agora pelo rádio, tá? Semana que vem a gente volta aqui. Conselho para você, permanece aqui com a gente. E para você que está nos acompanhando pelo canal da Associação Paulista Central, nosso podcast, vem semana que vem aqui com a gente. Por favor. Manda esse link para alguém, porque não adianta nada, você tá aqui, compartilha. O que é bom a gente compartilha. Isso aí. Então manda para alguém. Então, posso contar com você no próximo episódio? Pode, então, Júnior, eu agradeço o convite. Já que temos uma advogada aqui, vamos assinar o contrato. Ai, adorei. Estamos juntos, minha palavra. Com vamos testemunhas. Vamos assinar o próximo episódio. Até mais, tchau. Tchau.